fraco. Não é possível que o Grêmio de novo... O Grêmio banaliza perder. Ah, o Grêmio teve oportunidade, o Cássio foi bem sim, mas o Mano Menezes de novo foi mal. Vaza, mano, vaza. O Grêmio tá banalizando derrota. Aí o Mano tira o Amuzu, que era o melhor homem em campo, para colocar o Pavon de lateral direito. É o desespero de um técnico que não treina o time e que faz com que o Grêmio, repito, banalize perder. O Grêmio perde pro Corinthians, o Grêmio perde pro Cruzeiro e agora nesses 3 jogos o Grêmio joga com Fortaleza domingo. O Grêmio foi um desastre. Ah, mas era o Cruzeiro, o poderoso Cruzeiro. O Grêmio teve 10 chances de gol, é verdade. Mas o Grêmio não consegue construir, o Grêmio não consegue produzir e o Grêmio tá banalizando perder. O Grêmio banaliza, vaza, mano! Vaza, mano! Não. Pois é, eu concordo com o Grêmio que o Cruzeiro não é super não, né, gente? Super é um grande time, muito bem treinado, muito bem preparado. O Ari tem razão aí de espernear, porque o futebol do Grêmio, não só o futebol do Grêmio, como o futebol gaúcho em si, está numa decadência tremenda. Quando ele esperneia com relação ao técnico Mano Menezes, tira a razão dele não. Acho o Mano Menezes um cara muito bom para mata-mata, porque ele joga naquela retranca dele lá, leva os jogos por empate. Mas o Mano precisa de se reciclar mesmo, né? No momento, treinadores que armam jogos, esquemas igual do Mano Menezes, estão tendo seu espaço, cada dia que passa, mais reduzido no mercado. É preciso reciclar, mano. Você é uma grande pessoa, um grande treinador, mas às vezes tem que dar uma olhada um pouco mais à frente. Jardim, uma vitória importante, convincente, diante de um adversário que aqui na Arena vinha levando dificuldades para quem ele enfrentava, e o Cruzeiro sai daqui com os 3 pontos, ainda para buscar aquela vaga direta na Libertadores, né? Vamos ver de camarote aí o que vai rolar. Parabéns. Boa noite. Não, acho que foi uma vitória extremamente importante, porque sabíamos a dificuldade de jogar aqui contra o Grêmio. Há 8 anos, acho eu, que não ganhávamos. E hoje, através de um jogo positivo, apesar de existir alguns momentos que o adversário também nos criou alguma dificuldade, principalmente na parte final do jogo, um jogo mais direto, um jogo mais de duelos, mas acho que acabamos por justificar, mas um jogo também com muito equilíbrio em algumas situações. Estamos felizes, 3 pontos mais em relação àquilo que é o nosso objetivo. Professor Pedro Abílio da Itatiaia, boa noite. Quantas jogadas de escanteio você acredita que o seu time tenha? Quantas variações? Porque os 2 jogadores estão sempre lá, cada hora eles fazem de um jeito e cada vez mais eles têm conseguido surpreender os adversários. Não, em relação às jogadas de escanteio ofensivos, nós temos 2 técnicos no clube, um é o Zé Barros, que é o responsável muito por essas ações, das bolas paradas ofensivas. Em termos defensivos temos o Wesley. Esses 2 técnicos que nós temos fazem um trabalho muito importante e nós sabemos que nas bolas paradas, quer ofensivas quer defensivas, nós temos que nos adaptar àquilo que os adversários fazem, não é? E nós temos que ter resposta e é isso que nós respondemos. Quando eles metem um, nós tentamos meter 2, quando eles às vezes metem 2, a gente tenta outra solução. Temos que dar uma resposta para aquilo que o adversário está a tentar fazer e esta época tem sido extremamente positiva nas 2 áreas. Somos das melhores equipas em termos defensivos, somos também das melhores equipas em termos ofensivos.
Agora sim. Professor, boa noite. 3 pontos que dão moral para o seu time, até mesmo alcançar voos maiores no Campeonato Brasileiro. E o discurso internamente já é por briga pelo título ou, como você falou, né, o objetivo é garantir a vaga direta para a Libertadores? Em relação aos objetivos, antes disso quero agradecer esta torcida que esteve cá, muito longe de casa, e tivemos ali o apoio, tivemos muitos torcedores a nos apoiar. Também espero que no próximo jogo que o Fluminense consiga-nos encher o estádio, porque acredito que será um jogo muito importante para a gente certificar esta primeira classificação entre os primeiros 5 e depois da paragem ver o que é que pode acontecer. Em relação ao nosso discurso, é sempre o mesmo, é por isso que nós queremos agora conseguir este primeiro objetivo. Já disse isto desde o início, os nossos objetivos têm que ser sequenciais. Não podemos pensar num segundo objetivo, senão cumprimos o primeiro. E o primeiro ficou bem claro no dia da primeira reunião que eu tive com os jogadores, quando o clube me contratou, e com certeza que não vamos deixar de ter ambição se tivermos possibilidade de lutar por algo mais. Mas primeiro, com certeza, temos que consolidar esta posição, que é o acesso direto à Libertadores no próximo ano. Professor, boa noite. Queria que tu comentasse ainda sobre a convocação recente do Fabrício Bruno para a seleção e talvez a ausência do Caio Jorge nessa última lista, levando em consideração que ele é um dos artilheiros do campeonato. Obrigado. Eu não vou estar a comentar as ausências, porque o Brasil tem um técnico e o técnico com certeza toma as melhores decisões. Falo daquilo que é o grupo dos jogadores que tem. Com certeza que temos outros jogadores dentro do clube que estão sempre nas pré-listas e são jogadores que estão a ser observados. Em relação ao Fabrício, fico feliz por ele. É um jogador que tem feito um campeonato excepcional. Com certeza que na última presença da seleção muita gente tentou meter em baixo, mas ele, como profissional que é, ele reagia após isso. Fez bons jogos, porque no futebol existe uma coisa que é uma regra que eu tenho e que acredito. Não importa quantas vezes a gente caia, importa quantas vezes a gente vai se erguer. E só os grandes jogadores, os grandes profissionais é que têm esta capacidade de se erguer depois das quedas. E o Fabrício tem feito uma época extraordinária e é com mérito, e acho que o treinador da seleção sabe disso, sabe das suas qualidades e sabe que ele pode ser uma mais-valia para o grupo. Boa noite, professor. Vitor Bassotto, Rádio Antena Mix, aqui de Porto Alegre. Eu gostaria de explorar com o senhor o sistema defensivo, a compactação defensiva do teu time, né? Um dos times com a defesa mais sólida, que menos leva gols no campeonato. De que forma essa formação agregou para o jogo de hoje, consolidando os 3 pontos sem tomar gol, e principalmente para os próximos jogos, como o senhor avalia que esse retrospecto defensivo qualificado possibilita o Cruzeiro a firmar entre os 4 no G4. Muito obrigado. Em relação à nossa estrutura defensiva, uma das coisas que eu acredito é a equipa a defender em bloco e a atacar em bloco, e no caso defensivo toda a gente tem funções, uns de pressionar, outros de equilibrar, outros de ser a última linha, que é a parte defensiva. Eu lembro-me bem que o Cruzeiro era uma equipa altamente criticada defensivamente quando eu cheguei, que sofria muitos golos, teve 10 jogos ou 12 jogos no início da época, sempre a sofrer golos, e eu falei com os jogadores, que disse que a função defensiva é da responsabilidade de toda a gente, o avançado, os médios, os pontas, toda a gente tem que estar imbuída no espírito defensivo, e é essa forma de nós estarmos, que compactamos a equipa. E também em termos ofensivos, ainda hoje quem fez o gol foi um defesa central. Toda a gente tem que estar imbuída no espírito ofensivo também, seja na bola parada, seja no jogo a correr.
E por isso é que somos uma equipa e o nome diz isso, toda a gente tem que ter funções nas duas áreas. Ô Jardim, o Cássio, ele deu uma entrevista à TV Globo falando sobre todo esse processo dele. Hoje a gente vê aqui uma grande atuação dele, mais uma, né? E ele comentou sobre uma conversa que teve contigo para perder um pouquinho de peso. Como que vem sendo esse processo do Cássio, uma liderança, já conquistou muita coisa no futebol, tem uma certa idade e vem trabalhando aí com muita vontade para fazer esse Cruzeiro chegar nos seus objetivos? Eu sinceramente, eu não conhecia muito o Cássio quando cá cheguei, porque também nunca tinha trabalhado aqui no Brasil. Mas conhecia o Vítor Pereira e terei informações com ele sobre o jogador e ele deu-me as melhores informações. E depois, quando comecei a trabalhar, achei que ele estava acima do peso e tive uma conversa muito sincera com ele. Se ele quisesse prolongar a sua vida desportiva, se ele quisesse voltar outra vez a um bom nível, porque na altura eu não estava muito bem, e ele abraçou a ideia e fui um campeão. Ele foi um campeão, ele perdeu quase 10 quilos e as pessoas dizem-me que ele está na melhor forma dos últimos 6, 7 anos e eu fico satisfeito. Com certeza que o trabalho do treinador de guarda-redes também é muito importante, mas principalmente a capacidade dele, pessoalmente, conseguir fazer este esforço com a idade que ele tem, ter um compromisso não só com o treinador, mas com o clube, com os colegas, com ele próprio. E por isso vimos um Cássio em grande forma e parece uma criança. Eu costumo dizer, ele agora já não tem 37, ele tem só 30 ou 29, que ele está muito bem. Jardim, que características você destacaria dessa disputa que acabou se instaurando na ponta esquerda, né? Como a lesão do Wanderson, hoje você começa com o Arroio, coloca o Sinisterra. O que esses dois jogadores podem oferecer individualmente para o seu sistema ofensivo? São dois jogadores, em princípio, têm pés contrários, não é? Um é canhoto, outro é destro, mas são jogadores com qualidade técnica. São jogadores que ainda não vivem os seus melhores momentos, porque são jogadores que, por um motivo ou outro, jogaram pouco ao longo da época, um por lesão, outro por opções, mas são jogadores que nós acreditamos que no presente já nos estão a ajudar, mas no futuro vão ser mais competitivos e ainda vão ser melhores. Obrigado a vocês. Pois é, né? Na entrevista aí muito boa do Léo Jardim, perguntaram para ele, né, sobre o Cássio, né, e que ele teve uma conversa com o Cássio. Ele falou, não, tive sim, falei com o Cássio que ele estava com o peso acima, que se ele quisesse vingar no futebol, ele teria que emagrecer. Citou até a quantidade de quilos lá, se não me engano, 10. E o Cássio, como um bom democrático que é, ouviu, levou ao pé da letra, abraçou a ideia. E tá esse goleiro aí, esse monumento em campo, fininho, pegando para danar. O Cruzeiro jogou muito bem ontem, o Grêmio não jogou bem, mas teve chance. As duas chances que houveram, Cássio fez duas defesas sensacional. Fez duas defesas sensacional e conseguiu, né, com a sua capacidade de defesa, de liderança, levar o Cruzeiro à vitória. O Cruzeiro agora está a 2 pontos, né, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, mas o Palmeiras joga hoje com o Santos, né? O grande problema, gente, eu estou me apegando num resultado positivo porque é clássico. E a gente sabe que clássico tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas a verdade é uma só. O time do Santos está nocauteado. Ainda mais com a vitória, né? O que aconteceu? O Santos caiu na zona de rebaixamento. Eu estava assistindo hoje o programa da ESPN e o cara fala uma coisa que eu sou obrigado a concordar. Se o Santos perde hoje, perde domingo para o Flamengo, entra em crise profunda. Por quê? É muito difícil recuperar-se quando começa só a perder. Então o Santos tem que arrancar um resultado qualquer hoje contra o Palmeiras. Que seja um empate, mas ele tem que arrancar. Ele tem que jogar a vida dele.
O Santos não tem outro jeito. E o Cruzeiro depende desse jogo. Assim como depende do Cruzeiro, do Santos com o Flamengo, assim como depende do Santos contra o Palmeiras de novo lá na Vila Belmiro, né? O Neymar não joga o jogo de hoje, porque grama sintética eles vão poupá-lo. Acho isso que não tinha jeito, né? Acho que tanto o jogo de hoje quanto o Flamengo são os jogos mais difíceis para o Santos. O Neymar, quer queira, quer não, gente, ele impõe uma posição. Ele impõe uma capacidade, uma posição, uma liderança, e o time do Santos é outro time, né? Mas eu estou me apegando à condição de clássico. É isso, mais nada, só isso. Muito difícil para o Cruzeiro ser campeão, mas mais uma vitória, o Cruzeiro já é Libertadores, aí na minha opinião, em definitivo. Levando em consideração a projeção, o que o oitavo colocado pode fazer, né? G6 definitivo, G7 no caso, que agora é G7. E G4 mais 2 vitórias definitivo também, na minha opinião, né? Agora, vamos correr, né? Vamos torcer, vamos lutar contra o tempo. Parabenizar a rapaziada que jogou ontem. Estava vendo o pessoal falar que o Lucas Silva não jogou bem. Eu discordo. O Lucas Silva é aquele jogo ali mesmo, lento, mas ele dita a regra do jogo no meio de campo. Vocês vão ver a falta que ele vai fazer no jogo contra o Fluminense. Porque ele sabe a hora que tem que cadenciar, ele sabe a hora que tem que acelerar. A experiência dele é muito útil para o time do Cruzeiro. Agora, assistindo agora, né, um pouco o programa lá do Jaircy Carvalho, e ele soltou uma lá, que eu vou até conferir. Mas como ele é um comentarista que tem acesso, o Cruzeiro, para ele, o Cruzeiro pediu árbitro de fora para os jogos da Copa do Brasil. Vou falar sobre isso no próximo tópico. Pois é, né? Não sei se isso vai proceder, mas a verdade é que o Cruzeiro, se não vai exigir, deveria exigir árbitro de fora, não pelo Corinthians em si, né? Mas pela incompetência da arbitragem mesmo, que está muito descredibilizada. Então, a partir do momento que aquela arbitragem está descredibilizada, não justifica você ficar mantendo aquela arbitragem. Não justifica. É um absurdo um negócio desse, né? Precisamos tomar tenência com relação a isso. Não dá. É uma vida que vai estar em jogo ali nos dois jogos. É um título, né? Quem ganhar, literalmente, vai para a final, então é praticamente 50% do título. Então o Cruzeiro tem que abrir o olho, sim. E se puder exigir o árbitro de fora, tem que exigir, sim. Agora, já está vendo no Estado de Minas essa notícia que o Cruzeiro vai exigir, já viu Jaircy falar. Então, isso é muito importante, ok? Um grande abraço para vocês. Fui!